Olá pessoal, beleza? Fazendo esse vídeo aqui para compartilhar com vocês a instalação do SSD da ADATA no meu PS5 Digital Edition. Estava querendo fazer a expansão de memória do PS5, visto que é uma memória bem curta, né? 700, uma memória pequena, 700 GB, não atende muito bem o que a gente precisa, ainda mais o Digital, né? E andei pesquisando bastante e encontrei valores, né, e quais os SSDs poderiam ser trabalhados. Uma das exigências dos requisitos que a Sony pede é que seja de quarta geração. Terceira geração não funciona, já andei vendo alguns vídeos aí que o pessoal tentando com geração 3 não funciona, ele não aceita. E a velocidade que tinha que ser, velocidade de leitura e gravação acima de 5.500 Mbps. Então, dentro dessas especificações, esse SSD da XPG, o S70 Blade, atende muito bem. Estava com ótimo custo-benefício quando eu comprei na Black Friday. Mês passado paguei menos de R$ 1.300 com o frete na Kabum. Hoje que você encontra aí por R$ 1.400, R$ 1.500. Mesmo assim, ainda é um ótimo custo-benefício. 1 terabyte eu estou falando, tá? De 500 GB eu até descartei porque não faz muito sentido quando você fala em expansão de memória. Aí ficou a dúvida, tá, como que eu instalo isso? Eu vi vários vídeos no YouTube, o pessoal utilizando o próprio dissipador de calor que vem no SSD. Ele vem um dissipador de calor, se você ver, ele é bem fininho. Parece uma pastilha, um chiclete, ele é muito pequeno. Só que eu vi que ele não é tão eficiente. E a Sony ela pede que tenha um dissipador de calor eficiente. Até porque isso aqui vai trabalhar em condições aí bem severas, né? Considerando que os novos jogos que virão para o PS5 irão exigir bastante da máquina. E aí o que eu fiz? Eu vi em outros vídeos o pessoal aplicando o dissipador de calor da Jonsbo, que é esse dissipador de calor que está aqui, ó. Ele já está instalado no videogame. Se você ver, a marca dele é Jonsbo. Cabe perfeitamente nesse SSD da Data. Ele atende todos os requisitos da Sony, dimensional da Sony, ele tem lá as dimensões, né, de largura, comprimento, principalmente altura, para que você possa fechar a tampinha. Então esse aqui você fecha a tampinha sem problema. Eu já vi vários vídeos desse dissipador da Jonsbo. Você encontra vídeos em inglês, enfim, até de chinês, se você quiser, do pessoal fazendo os reviews dele. E inclusive com a questão de medição de temperatura e tudo mais, muito bem equipado. Então, assim, ele é muito eficiente, muito mais eficiente do que esse dissipador que vem no SSD. E aí eu falei, pô, eu vou comprar um equipamento caro, um dispositivo caro, que é uma nota praticamente R$ 1.500, para ter esse risco de queimar ou ter o problema de funcionalidade dele por elevação de temperatura sendo comprometido. Então eu falei, não, vou gastar um pouquinho a mais. Comprei isso aqui no Mercado Livre, você compra por R$ 60, é super barato. E de novo, esse da Jonsbo, se você pesquisar aí no YouTube, na internet, você vai ver que ele é bom. Ele vem com os thermal pads também. Ele vem numa embalagenzinha muito simples, tá? Até explicando aqui como é a aplicação em chinês, mas é muito fácil. Isso aqui é como se fosse um sanduichinho. Você vai colocar um thermal pad embaixo do SSD e um thermal pad sobre o SSD. E aí você prende as partes de alumínio como se fosse um sanduíche. Vai ficar dessa maneira que está aqui, como você pode ver. Deixa eu pegar aqui o vídeo, dá para mostrar como fica. Dá para ver que ele fica como se fosse uma espécie de um sanduíche, tá? Então são thermal pads na parte inferior e superior do SSD, e você vai ter as partes de alumínio encaixadas aí, revestindo ele. Exatamente como um sanduíche, como eu já falei. Algo interessante de se dizer, para esse SSD, desculpe, esse dissipador de calor da Jonsbo, ele acompanha 4 thermal pads. Ele vem com thermal pads 2 brancos e 2 cinzas. Eles possuem espessuras diferentes. Os brancos, eles são mais grossos que os cinzas. Então, para o SSD da ADATA, esse que eu acabei de mostrar, você tem que usar os 2 cinzas, tá? Isso aí varia de acordo com a espessura do SSD. Eu fiz aqui algumas medições, cheguei a fazer alguns testes, e para esse que eu estou mostrando aqui na tela, o que melhor se encaixou foram os 2 thermal pads cinza. Se você colocar um branco e um cinza, fica muito apertado.
corre o risco até de danificar o seu SSD. E 2 brancos, pior ainda. Então tem que ser os 2 cinzas que são os mais fininhos. Uma dica que eu posso passar, eu já vi vários vídeos do pessoal usando esse dissipador e escorregando a tampa. O pessoal vinha e escorregava a tampa para vestir. Ele não, gente, isso aqui é prensado, tá? Você até pode escorregar a tampa, mas para remover essa parte superior. Quando você está montando, você tem que apertar ele. Você prende um lado e depois prende um outro, apertando. Não é escorregando não, tá? Você vai encontrar alguns vídeos também no YouTube, acho que a ideia aqui não é mostrar como fazer, só estou dando uma dica. Mas, fato se você for comprar, aí fica a dica, já estou usando já há um mês, tá? Instalei os jogos tanto do PS4, tanto do PS5 no SSD M2, tirei do SSD do PS5 e está tudo instalado no SSD M.2, nesse que vocês estão vendo aqui no bay de expansão. Está funcionando perfeitamente, não percebi nenhuma questão de elevação de temperatura, nada, funcionando perfeito o videogame. Entendo que é uma ótima aquisição, os reviews também do SSD que eu andei vendo, super tranquilo, é produto de ótima qualidade, tanto é que o preço não é barato. Mas a dica é, não utilizem esse dissipador de calor daqui, tá? No seu PS5, instale um dissipador de calor da Jonsbo. Como eu falei, você vai pagar baratinho, no Mercado Livre você encontra, e ele é muito mais efetivo para proteger o seu SSD. Então tá aqui, fica a dica, até o adesivo dele ó, funciona com o PS5, uma ótima aquisição, custo baixo. Você consegue fechar a tampa, tá? De novo, alguns que o pessoal anda colocando, alguns dissipadores de calores, ou até alguns SSDs que já vêm com dissipador, o pessoal não consegue fechar, e não é o que a Sony recomenda. A Sony recomenda que ele tenha uma altura lá de no máximo 11 milímetros, 11.2, e que você possa fechar a tampa. Então esse da Jonsbo atende tudo isso, tá? Um ótimo combo aqui para você fazer. Muito simples de montar. A dica é use os thermal pads cinzas, não use os brancos. Os brancos tá aqui, ó, que eu não instalei, para você ter uma boa aplicação aí e não ter problema de danificar o seu SSD por muita pressão. Uma outra dica, esse SSD também, esse dissipador da Jonsbo funciona com outros SSDs. Andei pesquisando no mercado para comprar outros, tem os da Sabrent, da Kingston, enfim, tem uma série de marcas aí, da Crucial, que tem um preço bom também, só que não tem uma velocidade tão legal igual esse XPG, mas também atende os requisitos da Sony. Enfim, esse dissipador também funciona com eles, tá? Obviamente que você vai ter que verificar qual thermal pad aplicar. Mas é isso, pessoal, espero que tenha ajudado, o vídeo ficou um pouco longo, mas podem fazer essa aquisição aí, tanto do dissipador quanto do SSD, que eu recomendo, tá? Estou usando há um mês e vai tranquilo, valeu.